Um ano após as eleições autárquicas, é hora de balanço. Promessas cumpridas, projetos adiados. A ERTE serve de palco para uma primeira avaliação do mandato, segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas. O convidado desta segunda-feira é Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento. Sejam bem-vindos a mais um especial Informação da ERTE, onde estamos a fazer ronda pelos autarcas da região, a propósito deste primeiro ano de mandato autárquico. Como ouvimos, o convidado desta edição é Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento. Sr. Presidente, muito obrigado por estar connosco nesta edição do especial Informação. Começava por, digamos assim, para situarmos a conversa, um primeiro balanço em relação àquilo que tem sido este primeiro ano deste ano autárquico. Muito obrigado, eu é que agradeço também esta oportunidade de poder, enfim, falar e divulgar da nossa cidade, e é sempre um gosto poder colaborar com a Rádio ERTE, um projeto de rádio local que nós valorizamos e que esperamos que mantenha a capacidade que tem tido de desenvolver um trabalho jornalístico em prol da região. Relativamente à questão, uma primeira ideia de um balanço do nosso primeiro ano de mandato, eu diria que foi um ano de grande absorvência, um ano em que eu e a minha equipa dedicámos um esforço à causa pública, dedicámos um esforço a procurar fazer um diagnóstico e intervir ao nível dos problemas da cidade, e podemos dizer que é uma aposta ganha, na medida em que temos vindo a intervir em várias áreas do concelho, em várias áreas da cidade, nomeadamente temos procurado debelar a preocupante situação financeira que encontramos na Câmara, e procuramos não só dar passos sustentados para melhorar a situação financeira, como também ir dando sequência àquilo que são os nossos objetivos, àquilo que são as nossas ideias para a cidade. Pensamos que hoje temos uma cidade mais participativa, uma cidade que envolve mais as pessoas, uma cidade como nós defendemos, uma cidade que está a ser cada vez mais uma cidade virada para as pessoas. Esse é o objetivo que estamos a perseguir no nosso dia-a-dia. Neste diagnóstico, já o referiu, a principal questão ou preocupação foi, de facto, a questão financeira. É ainda uma questão que vai marcando a atividade do município? Não, essa é uma questão muito marcante e é ainda marcante, e vai ser, infelizmente, nos próximos anos, porque quando tomamos posse, a dívida total do município era equivalente a cerca de 140% da média das receitas correntes dos últimos 3 anos. E, portanto, com o nível desta dimensão de dívida, nós temos um serviço de dívida que nos absorve cerca de 1.300.000 euros por ano, ou cerca de 11, 12% da nossa receita corrente, e absorve-nos este ano e vai-nos absorver nos próximos anos. Digamos que há aqui uma herança muito pesada, quer para este mandato, quer para os próximos que se seguirão. Não obstante isso, nós temos procurado sustentar, não aumentar a dívida. Já diminuímos a dívida substancialmente, é cerca de perto de 1.600.000 euros, e temos procurado melhorado a gestão financeira do município. Neste momento nós temos um prazo médio de pagamento a fornecedores, que é outra área que nos asfixia, já relativamente, enfim, dentro daquilo que são parâmetros exigidos, dentro dos 90 dias. Quando nós tomámos posse, esse prazo médio era de 127 dias. Esta ação, digamos assim, de recuperação em relação à dívida tem-se situado a que níveis? O que é que tem sido feito por parte da autarquia, de facto, para responder a este esforço que tem vindo a... Repare, temos tido uma preocupação de grande contenção de custos, uma grande preocupação na seleção, naquilo que é preciso, em gastos seletivos. Tentámos cortar em tudo aquilo que eram gastos que não eram essenciais ao cumprimento do nosso objetivo.
uma organização mais eficiente do funcionamento interno, e isso tem-nos permitido, sem grandes enfim, dramas, não só cumprir as imposições que têm derivado do Orçamento de Estado, quer para o ano 2013, quer para o ano 2014, no que respeita, nomeadamente, à redução com o número de pessoas, quer à redução do nível, com o prazo médio de pagamentos, que, como digo, temos vindo a reduzir paulatinamente, mas com grande esforço e, sobretudo, um esforço de contenção. Só um exemplo, o facto de nós não haver compra nenhuma, por mais pequena que seja, que não se peçam 3 orçamentos, faz com que haja uma redução, em muitos aspectos, significativa dos preços, bem como a confiança crescente que nós sentimos por parte dos nossos fornecedores, em que percebem o nosso esforço de tentar reduzir o prazo de pagamentos e pagar em dia, e isso tem-se refletido na redução significativa ao nível dos custos. É, como digo, sobretudo uma preocupação de maior eficiência na gestão que temos nesta primeira fase procurado em termos da redução de custos. O Orçamento e Plano vai, naturalmente, continuar a refletir esta preocupação, não é? É verdade, nós para 2013 tínhamos um orçamento de cerca de 35 milhões, que era uma outra característica da gestão anterior, em que os orçamentos não tinham aderência à realidade, tinham normalmente taxas de execução inferiores a 50%, e isso permitia também depois na sua execução alguma menor rigor por parte dos custos que eram assumidos, pela despesa que era assumida. Nós, para 2014, o primeiro orçamento que elaborámos foi de cerca de 22 milhões e o próximo orçamento para 2015 será inferior a 19 milhões, 18 milhões e 800 mil euros, penso eu, 12 milhões e meio em receita, despesa corrente, e o restante em investimento. Portanto, há também por aqui uma tentativa de ajustar em termos orçamentais à realidade concreta, para que toda a intervenção no dia-a-dia seja pautada por este rigor. Um rigor que se impõe, tanto mais que há novos mecanismos de apoio às autarquias em dificuldades, nomeadamente estou-me a referir ao FAM, e que comentário é que faz, digamos, em relação a todo este processo? A generalidade dos autarcas que por aqui têm passado têm-se mostrado contra, digamos assim, a aplicação deste tipo de norma àqueles municípios que, de facto, têm sabido gerir as suas contas. Eu também partilho dessa opinião, na medida em que, sendo um fundo que, teoricamente, é um fundo de solidariedade entre municípios, resultando de uma imposição do poder central ao poder autárquico, é inadmissível, na medida que vai justamente penalizar todos aqueles que tiveram uma preocupação de rigor na sua gestão. E se nós tivermos em conta que o Governo tem, por exemplo, na Madeira, tem digamos, validado milhões e milhões de despesa e nunca se vê nenhum resultado de sancionamento daquilo que foram posições assumidas pelo Governo Regional da Madeira, e agora impor às autarquias que subscrevam metade do capital social deste fundo de apoio municipal, é de facto uma intervenção, a nosso ver, na autonomia do poder local, que é inadmissível e que não deveria acontecer no Portugal democrático. No caso do município do Entroncamento, que peso é que uma medida desta tem? Repare, no caso do município do Entroncamento, nós recorremos ao PAEL, ou seja, um anterior executivo, e bem, a nosso ver, porque enfim, criou demasiado dívida a curto prazo e viu-se obrigado a recorrer a um instrumento financeiro e, portanto, por essa medida, nós temos um peso muito forte com o serviço de dívida, e com o FAM vamos ter, de facto, um esforço adicional numa altura em, como eu disse, só o serviço de dívida nos consome cerca de 11%, com mais de 260 mil euros, salvo erro, que temos que subscrever ao nível do FAM, é de facto muito limitador da nossa atividade.
A atividade dos municípios neste momento está também centrada noutro grande processo que se prende com os fundos comunitários. Estamos entre quadros comunitários de apoio. A autarquia do entroncamento naturalmente também está atenta a todo este processo. Como é que comenta o facto de que as coisas não andam de facto com a celeridade que os autarcas esperavam? Repare, eu não tenho a experiência dos outros quadros comunitários, mas na fase inicial destes quadros comunitários há sempre aqui algum atraso nestes processos. Nós, no entroncamento, apesar dos parques de recursos, estamos a tentar fazer um esforço enorme para tudo o que é investimento ser feito com recurso aos fundos comunitários. Infelizmente, há áreas da nossa intervenção, como seja a reabilitação das estradas, em que, de acordo com as informações que temos vindo a colher e que são públicas, não haverá fundos comunitários disponíveis e aí obrigar-nos-á a fazer investimentos porque temos que melhorar as condições de circulação na nossa cidade, vai-nos obrigar a realizar investimentos que não sejam financiados. Mas o nosso objetivo, a nossa preocupação é procurar, e foi nessa base que construímos o nosso orçamento para 2015, procurar que a generalidade dos investimentos que vamos realizar o sejam no âmbito de financiamentos comunitários. E daí também ajustamos aquilo que são as nossas prioridades. Devo dizer que o nosso investimento, para além de dar continuidade aos investimentos que vão passar do ano 2014 para 2015, que já foram projetos que nós iniciamos, conseguimos, ainda já neste mandato e no final do atual quadro, conseguimos colocar 5 candidaturas até fevereiro deste ano. Felizmente 4 delas foram aprovadas, estão agora a iniciar-se, umas já mais avançadas, outras estão agora a iniciar-se. Além de dar continuidade a esses investimentos, vamos colocar uma tónica especial naquilo que são os investimentos ligados à eficiência energética e ao ambiente. É a nossa intenção, estamos a trabalhar nisso, que durante o próximo ano de 2015, se tivermos financiamento comunitário para isso, proceder à substituição total da iluminação pública por lâmpadas LEDs mais amigas do ambiente, com mais baixo de consumo e com sistemas que nos permitam uma gestão mais eficaz da iluminação pública, porque as pessoas podem não ter muito essa noção, mas para os municípios esta é uma componente que pesa bastante no orçamento e com uma particularidade. Nós, municípios, relativamente à iluminação pública, em concreto, só pagamos e só ouvimos as reclamações dos munícipes, porque o resto, a nossa intervenção é quase nula, temos que pagar a fatura que a EDP ou outro operador que no futuro nos coloca à frente e nós queremos alterar essa realidade. Daí que nós estamos a preparar para, logo que haja possibilidade, podermos apresentar candidaturas naquilo que são as áreas primordiais do próximo quadro comunitário. Essas candidaturas estão a ser preparadas? Em que áreas, para além da que já referiu também, outras áreas em que neste momento o município esteja efetivamente a trabalhar? Repara, o grande condicionante aqui é de facto o condicionante financeiro. Nós, com a limitação de recursos que temos, de facto não vamos ter grande possibilidade de grandes investimentos e por isso estamos a ser mais seletivos. Como disse, a eficiência energética vai ser um deles. A intervenção ao nível de melhorar as condições na área económica vai ser outro. Temos um projeto que será difícil de concretizar na medida em que não é daquelas áreas que em termos comunitários seja uma área claramente financiável, mas estamos a desenvolver um projeto que prevê a ligação rodoviária do parque logístico. Como sabe, nós temos um parque logístico que beneficia do facto associado à ferrovia e, portanto, achamos que faz todo o sentido fazer essa ligação desse parque logístico, dar-lhe uma ligação direta à A23, através da nossa área empresarial, através da nossa zona industrial e, de facto, essa infraestrutura, se for possível construir, ligar o parque logístico à área industrial e depois à A23, será uma infraestrutura que permite alavancar a localização de novas unidades empresariais e, portanto, melhorar a competitividade e melhorar a capacidade competitiva de quem lá está e de quem se pode vir a instalar. Também ao nível dos equipamentos que permitam melhorar as condições, por exemplo, temos também
a ideia de poder melhorar, intervir ao nível do mercado diário, no sentido de dotar de maior funcionalidade para que este se possa, equiparar em termos de capacidade competitiva com as áreas de distribuição, para que a tradição, os produtos locais que são vendidos no mercado diário voltem e que o mercado se volte a funcionar como um espaço de comércio, mas também um espaço de vivências, que era aquilo que acontecia no passado. Ao mesmo tempo, ao nível da área social, é também nossa intenção desenvolver investimentos naquilo que é o nosso património edificado, no sentido de racionalizar os consumos energéticos, o ambiente, intervindo dessa forma ao nível da habitação social que o município é proprietário. São, digamos, estas linhas de ação principais para os investimentos que temos previstos para o ano 2015. Falemos agora de outra questão que também tem marcado a atualidade, que se prende com os serviços públicos, de uma forma geral, serviços públicos que em muitos lugares têm sido encerrados. Associado a isto aparece também o processo de reorganização dos tribunais. Que posição é que o Presidente da Câmara do Entroncamento tem em relação a este desinvestimento, entre aspas, que é feito pela Administração Central em estruturas públicas nos concelhos do interior? Repare, eu relativamente a esta questão, o que me preocupa mais é, muitas vezes, nós autarcas, e eu sou autarca há relativamente pouco tempo, mas não é fácil formalizarmos relações contratuais com a Administração Central, porque estas muitas vezes depois não têm sequência ou não são integralmente cumpridas. Porque sendo algumas iniciativas que podem fazer sentido. Agora, nós, e a experiência diz-nos isso, há sempre um conjunto de pressupostos que depois não são cumpridos. Olha, por exemplo, o entroncamento tem um acordo, tem uma das escolas que está em construção, um dos investimentos que está a ser desenvolvido, é a construção da escola Dr. Rui de Andrade, que é a reconstrução de uma escola com ensino até o 9º ano. E, de facto, essa construção foi feita com base num protocolo com o Ministério da Educação e Cultura, mas que, pura e simplesmente, eles agora fazem uma interpretação desse protocolo que prejudica claramente o município, de tal forma que uma obra que, teoricamente, iria custar 0 euros ao município, vai custar cerca de 700 mil euros ao município. E, portanto, são situações destas que nos levam muitas vezes a estar de pé atrás relativamente a algumas reformas que são tentadas implementar, porque também muitas vezes elas não são consensualizadas com os autarcas, com as autarquias, aparecem muito numa tentativa e muitas vezes até tentando dividir os autarcas, porque eu, enquanto autarca, se tiver na iminência de vir a perder um serviço A ou B da Administração Central, se calhar estou mais sensível a poder aceitar um acordo, mesmo que não seja o melhor acordo, para defender algum desses serviços no meu concelho. E é isso um pouco que está a passar, quer com os chamados espaços do cidadão, quer com a reorganização dos tribunais, quer com outras alterações. Isso acontece muito. Por exemplo, a questão dos tribunais. Eu acho que é importante nós valorizarmos a proximidade da justiça, ou seja, o acesso fácil dos cidadãos. Se, de facto, os pressupostos que estão na base de que, teoricamente, qualquer cidadão não tem que se deslocar a outra cidade, porque pode fazer tudo na sua cidade, quer entregando documentos, quer consultando processos, quer isto, quer aquilo, digamos que a reforma como estava pensada nós podemos discutir mais se deve ser mais para ali ou mais para lá, mas poderia fazer sentido. Agora, a prática diz-nos exatamente o contrário. Nós assistimos a uma confusão generalizada, a uma falta de capacidade de assumir sequer as responsabilidades dessa mesma confusão naquilo que foi a passagem de um modelo para o outro. E isso diz-nos que, de facto, esses tais pressupostos de proximidade do cidadão e de facilidade de acesso não são cumpridos. Por exemplo, outra informação que tenho e que eu próprio não tinha essa ideia, é de que hoje qualquer testemunha pode ser ouvida em videoconferência. Melhor, de acordo com como foi transmitido, é que se o advogado nada fizer em contrário, o normal era a testemunha ser ouvida por videoconferência. Ora, não é isso que nós assistimos e a maior parte de nós, cidadãos, não sabemos que essa deveria ser
deveria ser o procedimento normal para quando temos que intervir num qualquer processo como testemunha, e se isso fosse cumprido, havia um conjunto de alterações que faziam todo o sentido na medida em que permitiam outros ganhos em termos de resposta do sistema. Porque não há dúvida de uma coisa, penso que é relativamente consensual, que nós vivemos num país em que o sistema de justiça é daqueles que mais falha, é daqueles que menos eficaz é. Portanto, há que fazer alguma coisa. Não sei se será este o caminho. Agora, normalmente, infelizmente, essas reformas não são faladas, não são discutidas com os autarcas e normalmente surgem de facto como imposições ou como processos em que o autarca tem que gerir, digamos, a situação do mal menor, e muitas vezes é nessa base que aceita algumas dessas situações. Como é que este processo, nomeadamente a reorganização dos tribunais, está a afetar as populações do entroncamento, em concreto? Repare, nós, infelizmente, toda a confusão que se colocou em torno da entrada em funcionamento do novo modelo, do novo mapa judiciário, ainda sequer não dá para perceber se o novo mapa vai trazer alguma mais-valia ou não aos cidadãos. Em termos de entroncamento, nós, ao ficarmos concentrado no entroncamento, uma instância especializada, há algum ganho em termos de dimensão do tribunal. Então, agora, só com o futuro é que vamos ver qual é, de facto, a real consequência desta reestruturação, como disse há pouco, e penso que é do conhecimento de todos nós, está a começar de forma muito má. Falemos da saúde, outro setor também envolvido em grandes polémicas, inclusive na nossa região. Setor saúde, serve convenientemente o entroncamento? Repara, a questão da saúde é mais uma daquelas áreas em que, infelizmente, os autarcas pouca intervenção têm, mas que as pessoas tendem também a responsabilizar pelo melhor ou pior funcionamento do sistema. Relativamente à nossa cidade, nós temos, em termos médico de família, felizmente não temos grandes problemas. Temos, aliás, uma unidade de saúde local que é reconhecida como excelente e tem sido das mais elogiadas a nível nacional. Eu penso que o problema prende-se justamente na ligação entre os sistemas, digamos, de saúde primária e ao nível hospitalar. Nós continuamos, ao longo dos anos, a assistir a uma total separação, a uma total quase viver de costas voltados entre um sistema e outro. É inadmissível que nós na região tenhamos 3 unidades hospitalares ou um centro hospitalar repartido por 3 espaços físicos, se quisermos, que tem um conjunto de competências e a maior parte dos cidadãos, por exemplo, ao nível das análises clínicas, eu não sou obviamente especialista nessa matéria, mas tanto quanto eu sei, nós no centro hospitalar temos uma capacidade instalada quase para fazer face às necessidades da população. No entanto, a população vê-se obrigada a recorrer aos mais variados locais e com custos enormes para o sistema. E, portanto, eu penso que a principal questão está na falta de ligação entre os dois sistemas, o sistema, digamos, da saúde primária ao nível dos centros de saúde e o sistema hospitalar, e a falta de ligação. Aí, infelizmente, eu penso que os municípios não têm grande capacidade, individualmente, não têm grande capacidade de intervir, e seria claramente, a meu ver, uma área que num modelo político em que a regionalização fosse de facto efetiva, seria uma área que claramente deveria ser da competência gerida ao nível da região. Mas regiões com dimensão competitiva e com dimensão para poderem ter palavras a dizer sobre as questões fundamentais na saúde e noutras áreas. Passaria por uma estrutura que enquadraria, digamos assim, a comunidade intermunicipal ou várias comunidades, eventualmente? Sabe, eu nessa matéria, desde há muito tempo, defendo que quanto mais próximo tiver o poder de decisão dos cidadãos,
maior será a eficácia dessas decisões. Mas também há níveis, não se pode transportar para o nível mais baixo de todos os níveis de intervenção, e eu penso que o país ganharia em desenvolver um modelo de regionalização, que aliás já existem várias propostas há 30, 40 anos no terreno, e penso que esse modelo de regionalização deveria ser assente num conjunto restrito de regiões que tivessem dimensão, quer em termos de território, quer em termos de população, e que permitissem que essas regiões, com órgãos eleitos, que não tinham que ser necessariamente órgãos de grande dimensão, mas que respondessem às populações e pudessem ter intervenções em várias áreas na sua região. Obviamente que esta intervenção não pode ser feita ao nível das CIMT, porque nós deixámos recentemente um modelo de distritos, em que tínhamos 18 distritos, e em que um dos argumentos é que o distrito não tinha dimensão para que se tomarem determinadas intervenções sobre o território, e esse modelo foi substituído por um modelo de 22 CIMTs, ainda, portanto, com áreas, com territórios menores e, portanto, se calhar ainda com menos capacidade de intervir, e, portanto, assiste-se aqui às comunidades intermunicipais como um modelo que ninguém sabe bem o que é, entre o município e aquilo que deveria ser uma região, e aqueles que dizem que as regiões seriam formas de aumentar o custo da administração pública. Nós só temos que olhar para a Europa, só temos que olhar para os países mais evoluídos, e todos os países da Europa mais evoluídos têm regiões, desde a Suécia à Dinamarca, à Holanda, e estou necessariamente a falar de países de pequena dimensão, a Alemanha, que é um Estado federal, que é constituída por é uma federação de Estados, e depois cada Estado tem regiões com autonomias próprias em áreas, enfim, variadas, e portanto, a Espanha, enfim, a realidade europeia mostra-nos, à saciedade, que tem sido os modelos de descentralização das decisões, mas descentralização ao nível de territórios com dimensão competitiva e capacidade de intervenção, que de facto tem feito a diferença. Mas nós assistimos hoje cada vez mais, e a atual crise europeia de alguma forma tem constituído um travão a esse processo, mas nós assistimos cada vez mais a uma Europa das regiões, em que as regiões com dimensão e capacidade para dialogar ao nível de Bruxelas têm cada vez mais maior probabilidade de trazer mais valia para as suas populações. Para encerrarmos esta página, vá lá, e ainda do ponto de vista dos serviços e dos relacionamentos, aparece aqui também as juntas de freguesia como, digamos, base de todo o poder autárquico. Neste ano que passou já é possível fazer, digamos assim, um ponto de situação do relacionamento das juntas no Conselho com o município no âmbito daquele que foi o processo de reorganização das freguesias. Repare, nós até nessa componente, o entroncamento é um conselho, enfim, particular, na medida em que temos apenas 2 juntas e, como sabe, também 2 juntas, ambas com território urbano, e aí foi relativamente fácil nós estabelecermos a área de intervenção de cada uma das entidades, e tem sido fácil trabalharmos em conjunto. E temos vindo a ter iniciativas conjuntas. Houve um consenso de que não faria sentido no entroncamento, pela proximidade em termos de território, pela proximidade territorial, não havia necessidade nem sentido fazer uma delegação, grandes delegações de competências e de meios, porque essas delegações deviam ser acompanhadas de recursos, quer físicos, quer financeiros, e portanto, temos vindo a trabalhar em parceria, em que vamos identificar, no fundo, as juntas de freguesia no entroncamento, para além de terem um papel fundamental de maior proximidade às populações e aos cidadãos, tem também um papel muito importante de monitorização, se quisermos, do território, de sinalização das situações específicas, quer na intervenção física no território, quer na intervenção social, e temos vindo a trabalhar dessa forma conjunta, quer no que se trata de intervir no espaço físico, quer, por exemplo, ao nível da ação do apoio social. Nós, a Câmara, com as juntas e com as várias entidades que têm intervenção em termos de apoio social,
desde São Vicente de Paula, Caritas, enfim, outras entidades, temos vindo a trabalhar de forma coordenada, de tal modo que hoje nós temos quase presentes quais são as famílias específicas que cada entidade apoia e, digamos, a dimensão desse apoio, o que nos permite rentabilizar os recursos e permite também ultrapassar uma situação que no passado acontecia, que era aquela ideia de quem mais pede, mais ganha. E, portanto, nem sempre eram as pessoas mais carenciadas que eram as mais apoiadas. E hoje, até fruto dessa colaboração e desse trabalho conjunto, que é um trabalho feito no dia-a-dia, com as juntas, nomeadamente, esse trabalho é mais eficaz e o resultado é mais eficaz. Podemos avançar por aí mesmo, as questões sociais. Há, digamos, números que se possam adiantar, números que são ou não crescentes em relação às famílias com necessidades no Conselho do Entroncamento? Olha, infelizmente, e em resultado da crise em que vivemos, essa é uma situação cada vez mais premente e nós na área social também não fugimos. Nós temos vindo, por exemplo, até ao final de setembro, nós tínhamos relativamente ao ano anterior, nós no final de setembro já tínhamos ultrapassado os apoios às famílias diretas no ano anterior. Em 9 meses ultrapassámos os montantes de apoio do todo o ano 2013 e, portanto, isto diz-nos que nós estamos a ter um incremento naquilo que são os apoios diretos, nomeadamente em vales de alimentação e outros apoios dessa natureza. Estamos a ter um crescimento de cerca de 40%, ainda que o número de famílias carenciadas ou sinalizadas não tenha vindo a aumentar. Mas não tem vindo a aumentar provavelmente porque nós estamos a fazer esse trabalho de coordenação, como disse há pouco, e hoje nós temos claramente identificadas as famílias que precisam de apoio, e sempre que há uma nova situação ela é identificada e é distribuída, passa a expressão, por uma entidade que fica responsável por esse apoio e, portanto, nós, Câmara, quando estamos a distribuir os apoios também pelas entidades, sabemos que estamos a fazê-lo de forma a que ele chegue às famílias e, obviamente, que há sempre aqui situações de alguma dificuldade, mas temos hoje um controle das famílias carenciadas e apoiadas diferente daquilo que era no passado. Em número de famílias não estamos a aumentar as famílias a apoiar, mas em valor esse valor aumentou cerca de 40%. Tem-se ideia que o entroncamento continua a ser um concelho, uma cidade de trânsito permanente, as pessoas não se fixam. Como é que se, digamos, contraria esta ideia? Sabe, eu penso que essa é uma ideia que já não é tão presente. Era uma ideia quando mais presente há 30, 40 anos, quando de facto o entroncamento era sobretudo uma cidade de chegada, tanto mais que tinha taxas de crescimento populacionais sempre maiores que as outras cidades. Na medida em que o fenómeno da ferrovia estagnou, que hoje, digamos, também é menos mão de obra intensivo, na medida em que, por exemplo, a componente militar na região decaiu substancialmente em termos de importância relativa, hoje já não é tanto assim. Ainda que haja aqui um fenómeno que tem, isso também diz bem da qualidade que as pessoas reconhecem ao entroncamento para viver, que é o facto de ser um local de residência de muitas famílias, por razões várias. Um dos cônjuges que trabalha em Abrantes, outro em Tomar ou em Santarém, e escolhe o entroncamento como localização não só pela qualidade que podem usufruir de viver numa zona central, porque nós estamos de facto a 100 e picos quilómetros de Lisboa, de Coimbra, num raio de 120 quilómetros estamos no mar, estamos na serra, estamos no interior, e de facto nós, entroncamento e Tomar, vivemos numa zona nessa matéria privilegiada com excelentes acessos rodoferroviários. E é justamente em torno dessas competências intrínsecas que a nossa região tem, que nós, entroncamento e os outros municípios à volta, até em torno também da CIMT, estamos a procurar alavancar alguns projetos que permitam que as pessoas não só morem no entroncamento, trabalhem no entroncamento,
vivam no entroncamento, portanto, e nessa perspectiva é que estamos a dar também importância à criação de estruturas que permitam fixar empresas, chamar empresas, porque são estas que, em primeira análise, criam valor e que pode ser distribuído pelos cidadãos através dos seus resultados. Tudo isto, naturalmente, o entroncamento não existia se não fosse a ferrovia, e falemos agora um pouco desse aspecto. O plano de investimentos da Administração Central projeta para o futuro um conjunto de grandes obras, sobretudo ao nível de projetos no litoral. O entroncamento passa aqui um pouco ao lado disto. A Câmara tem reclamado no passado, e penso que continuará a reclamar, por investimento nesta estrutura. Neste ano que passou, digamos assim, o que é que foi feito? Repare, no passado reclamou-se e continuamos a reclamar porque, de facto, o Poder Central, mais uma vez, através das empresas que gerem, digamos, as questões ferroviárias, tem pouca sensibilidade para a especificidade das regiões fora de Lisboa e, concretamente, para aquilo que é a tradição, que é a cultura associada a uma cidade como a nossa. Uma cidade ferroviária com as características da nossa não existe em parte nenhuma do mundo. Existem, obviamente, em muitos núcleos urbanos, núcleos ferroviários, muitos deles mais importantes que o entroncamento, sem dúvida. Basta ir às grandes cidades da Europa para ver isso. Mas uma cidade que se tenha desenvolvido em torno da ferrovia é modelo único no mundo. E esse é um património que nós achamos que não deve morrer e por isso temos vindo a pugnar para que, nomeadamente as administrações das empresas, nomeadamente a REFER e a CP, olhem para o entroncamento de outra forma. Devo dizer que temos vindo a fazer um conjunto de trabalho, de influência, se quiser, nesse sentido. Por exemplo, já por 2 vezes neste mandato, os 2 conselhos de administração da CP e da REFER estiveram reunidos no entroncamento com a Câmara e com o Museu Ferroviário, coisa que nunca tinha acontecido, e penso que, enquanto conselhos completos, segundo a afirmação nos elementos, já não me recordo qual, terá sido a primeira vez mesmo que o Conselho de Administração da CP e da REFER, no seu conjunto, estiveram reunidos e foi no entroncamento. Isso já aconteceu 2 vezes, tem algum valor simbólico, tem sobretudo a preocupação de que olhem para o entroncamento de uma forma diferente e, como disse bem, que alguns desses investimentos que estão projetados, muitos deles para o litoral, sejam canalizados para também esta zona. Por exemplo, é sabida a nossa preocupação com a construção não de uma nova estação, enfim, nós não achamos que, e então nos tempos correm de grandes dificuldades, que faça sentido construir um edifício de uma estação. Faz sentido construir um acesso subterrâneo à estação do entroncamento, às plataformas, com acesso direto às várias plataformas, um acesso que permita ligar as 2 partes da cidade e que dessa forma a estação se constitua como um elemento de ligação e não como um elemento de separação da cidade, um acesso que veja melhorado as zonas adjacentes à estação e, sobretudo, além de melhorar a funcionalidade do acesso dos passageiros, melhora substancialmente a segurança, porque hoje, infelizmente, com a estrutura que a REFER criou, que é uma estrutura que é lamentável que tenha sido construída no entroncamento, uma passagem superior, que ainda por cima retirada de uma qualquer zona periférica de Lisboa, é uma estrutura que não dá quaisquer garantias de segurança e estamos hoje na iminência de, se houver um problema, esperemos que não haja, mas de saúde num dos passageiros, numa das plataformas, quando está à espera do comboio, ter que ser transportada às costas, o que já não acontecia quase há 100 anos no entroncamento. E essa é uma situação que é lamentável, que nós não podemos pactuar com ela e temos vindo a insistir para que a situação possa ser modificada. Também achamos que é importante que do plano de investimentos que o Governo tem vindo a referir, não só a modernização da estação seja um desses investimentos, como achamos que era fundamental a reativação da linha da Beira Baixa, como um canal
como um segundo canal de acesso à Espanha, porque hoje, lamentavelmente, o único acesso que nós temos à zona de Vilar Formoso é por Coimbra e Pampilhosa. Se porventura essa linha tiver um acidente, como aconteceu há pouco tempo, ou tiver que ser intervencionada, as nossas comunicações, quer pessoas, quer mercadorias por via férrea para Espanha, ficam enfim, impossibilitadas de serem feitas, quando nós temos uma estrutura, uma linha que existe, uma linha onde foram gastos algumas centenas de milhões de euros até há poucos anos, e por uma decisão que é incompreensível entre a Covilhã e a Guarda, haver um troço que precisaria de alguma melhoria em termos de investimento, isso não foi feito, e neste momento praticamente não há circulação, há pouca circulação naquela linha, e não há circulação entre a Covilhã e a Guarda. Ora, seria importante para toda a região que essa linha fosse reposta como um elemento de ligação e alternativo à Espanha, e, portanto, era também mais uma infraestrutura que permitiria dinamizar o interior aqui da nossa região. Pensamos que já temos, enfim, pelo menos, não é uma promessa, obviamente, mas pelo menos já temos uma sensibilidade para que isso possa vir a ocorrer, e isso seria muito interessante, quer para o entroncamento, porque devolveria alguma importância estratégica perdida nos últimos tempos ao entroncamento enquanto estação, mas sobretudo para a região era extremamente importante que esse investimento pudesse ser feito e esta infraestrutura pudesse ser posta ao serviço das populações e ao serviço da economia, nomeadamente no transporte de mercadorias. Devo dizer que também nós, ao nível da CIM, temos vindo a falar também num outro projeto que podia ser interessante, que também envolveria a ferrovia, que era justamente na linha da Beira Baixa poderem circular pequenas vias automotoras que permitissem melhorar a mobilidade interna entre as cidades de Tomar, Entroncamento, Abrantes, Mação, enfim, toda esta região poderia beneficiar com pequenas automotoras que pudessem proporcionar, digamos, um modelo de transporte urbano e facilitasse a ligação entre as populações destas cidades. Mas, sobretudo, era importante que, para a nossa região, nós pudéssemos contar com uma pequena parte dos investimentos maciços que vão ser feitos na ferrovia. Aspecto associado é naturalmente o museu ferroviário que a autarquia tem acarinhado e bem ao longo destes anos. É de facto uma mais-valia para o Conselho de Entroncamento. Nós pensamos que o Museu Nacional Ferroviário será, de facto, um equipamento com importância e com capacidade de mobilização regional, e que é pena que, ao longo destes anos, não tenha havido capacidade para o operacionalizar e para o pôr a funcionar convenientemente. Neste momento, estamos a ultimar esse processo. Pensamos que, no princípio do ano, já será difícil até ao final deste ano, mas pensamos que no princípio do ano, enfim, se as coisas correrem muito bem ainda este ano, que o Museu Nacional Ferroviário possa abrir as suas portas já com 5 áreas de exposição de grande dignidade e relevância, e se isso acontecer, não há dúvida que o Museu Nacional Ferroviário poderá constituir um elemento marcante da motivação de turismo à nossa região. E aí, a par dos Templários, a par do Almorol, a par do turismo de natureza de Torres Novas, a par do turismo religioso em Orem, a par das Albufeiras, será mais um argumento que nós responsáveis, pessoas com responsabilidade nesta região, poderemos tentar para que as pessoas se loquem à nossa região e possam vir ao museu, mas também possam vir visitar Tomar, ou possam ir visitar Almorol, ou possam ir a Fátima, e dessa forma haver uma complementaridade de interesses que motive e potencie a vinda de turistas. Obviamente que o museu em si também atrairá, com certeza, um turismo muito especializado. Na Europa, no mundo, há um turismo importante ligado à ferrovia, que não só se deslocará para visitar o museu, como aproveitará para visitar os outros, enfim, monumentos e riquezas da nossa região. Devo dizer que, também relativamente ao museu, aquilo que
para nós portugueses era um ponto fraco, que era no passado, nós, devido à nossa menor organização, não tínhamos um planeamento, por exemplo, ao nível dos caminhos de ferro, para comprar 20 máquinas iguais, comprávamos, se fosse preciso, 20 máquinas diferentes, enquanto, por exemplo, os alemães planeavam, faziam os seus planos para X anos e compravam 20 ou 30 ou 40 ou 50 máquinas iguais. Isso no passado foi uma menos-valia, hoje em termos museológicos, em termos culturais, é uma mais-valia, porque dizem os especialistas que no entroncamento podem estar reunidas no mesmo espaço máquinas com características diferentes, algumas únicas no mundo. E, portanto, é essa riqueza que nós temos que não deixar cair e tentar pugnar para que ela seja visitável. Também ligado à questão, do museu e à questão da importância histórica, nós temos um património edificado que, infelizmente, está numa situação de decadência, também sob a responsabilidade da REFER, em que temos vindo a tentar dialogar com eles no sentido de que tentamos encontrar soluções que evitem que esse património fique dilapidado como está e que possa ser recuperado, porque faz parte da nossa história, do nosso ADN social, digamos assim, enquanto cidade ferroviária. E património esse poderia, inclusive, ter destinos diversos, como é o caso da habitação social, não é? Sim, a habitação social podia ser um dos destinos, mas, como sabe, no entroncamento e nas cidades à volta, mas sobretudo no entroncamento, existe uma oferta excedentária de habitação e esse não parece possa ser o uso desse património, mas também poderia eventualmente ser, mas haverá várias hipóteses seguramente. Nós temos vindo a pensar em algumas. Aqui a questão é encontrar-se financiamentos adequados e também objetivos que possam sustentar esse património. Estamos praticamente no final. A consolidação da malha urbana tem sido, ao longo dos tempos, também uma preocupação de sucessivos executivos. Ou foi neste ano que foi passando também ainda um processo em curso? É um processo em curso, na medida em que, e no entroncamento em concreto, nós temos algumas áreas de grande excelência na cidade, como seja o Parque Desportivo e o Parque Verde Bonito, e depois, noutras áreas da cidade, temos algumas carências do ponto de vista das infraestruturas e do ponto de vista da coesão, digamos, territorial. E temos vindo a trabalhar nesse sentido, que é procurar desenvolver uma cidade mais homogénea no seu território, também uma sociedade mais inclusiva, na medida em que temos procurado que todas as pessoas que vivem no entroncamento sejam cidadãos de direitos e deveres. E é nessa perspectiva que temos tido algumas intervenções em algumas áreas específicas da cidade, no sentido de que as pessoas percebam que todos têm direitos, mas todos também têm deveres. E essa é uma preocupação que nós temos no sentido dessa consolidação da malha urbana e que também se vai refletir naquilo que é a nossa ideia para a revisão do PDM que estamos a desenvolver, que é uma ideia que não vamos ampliar as áreas urbanas, vamos sim consolidar aquilo que é a malha urbana existente. Sr. Presidente, temos de ficar por aqui. Esgotou-se o nosso tempo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu. Boa noite. Boa noite. Vamos então finalizar. Voltamos, aliás, na próxima quarta-feira.